Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à Semana da Reflexoterapia para a Saúde e Bem-Estar. Eu sou Lucinéia Leite, especialista em ajudar profissionais de estética e terapias naturais a aumentarem sua renda e os resultados dos seus clientes através de métodos e técnicas eficazes. Durante essa semana, eu vou mostrar para você que trabalha com pessoas e tem ajudado a alcançar o bem-estar físico e emocional, como a reflexoterapia pode agregar valor aos seus procedimentos. E para você, que deseja iniciar no ramo das terapias naturais, como você pode iniciar com a reflexoterapia de uma forma efetiva e com resultados. Você vai compreender os vários aspectos da reflexoterapia que vão te trazer resultados maravilhosos como trouxe para mim. Mesmo se você acha que já tentou outros métodos e que trabalha com a reflexoterapia, parece ser algo muito complexo, mesmo que você já tenha pensado em desistir desse caminho e pensou que isso não é para você, e mesmo que você acredite que o método que está fazendo hoje é o certo, acredite, profissionais de reflexoterapia, assim como qualquer outro profissional, ele precisa renovar suas técnicas. E eu vou te mostrar nesta semana que existem táticas desconhecidas pela maioria dos profissionais de reflexoterapia que trazem retorno imediato. Eu não estou falando de um conjunto de técnicas pré-estabelecidas para você aplicar com algumas pessoas e conquistar alguns resultados. Eu estou falando em um método estudado, testado por mim e que vai transformar completamente a sua prática com a reflexoterapia. Eu digo isso porque sei que quem quer trabalhar ou trabalha com terapias naturais é apaixonado pelo que faz e vê grandes benefícios nesses estímulos. Bom, eu estou falando de um conjunto claro de técnicas que vão possibilitar fazer você ter uma agenda cheia de clientes e pessoas interessadas no seu método e ainda ser reconhecido por isso. Se você quer ter mais qualidade de vida e ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor, seja bem-vindo então à Semana da Reflexoterapia para a Saúde e Bem-Estar, porque ela foi feita para você. Eu sei que você pode estar pensando que isso pode parecer fantasia, ser exagero. Eu sei, porque você pode se sentir preso, em alguns hábitos que já pratica há muito tempo e que sempre lhe foram dito que era o correto. Então, eu entendo isso. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado pelo que eu passei até chegar aqui e me orgulhar dos resultados que consegui com os meus clientes e meus familiares, eu também ficaria desconfiada. Afinal, embora a terapia chinesa seja assim tão benéfica para a saúde e para o bem-estar, ela ainda é desconhecida para muita gente. Existem muitas promessas de coisas mágicas que prometem resultados enganosos para as pessoas desinformadas. Mas o fato é que eu já tive a curiosidade de aprender que você tem hoje. Já me apresentaram técnicas que não trouxeram resultado nenhum para os meus clientes. Eu já passei por dificuldades que você nem imagina até encontrar o que eu realmente queria. Foi aí que eu descobri a terapia chinesa. E trabalhando com as terapias, isso fez com que o meu consultório, quando eu abri, ele fosse lotado de clientes e realmente transformou minha vida. Eu vou te mostrar que outras pessoas também tiveram acesso ao mesmo método e aprenderam a utilizar a reflexoterapia a seu favor. Então, se você é uma pessoa que depende exclusivamente do seu trabalho como terapeuta, muitas vezes para sustentar a sua família, ou se quer aprender uma técnica para ter uma renda extra, ou está procurando um método eficaz para aumentar não apenas o seu grau de confiança como profissional, mas um método que ajude a melhorar seus resultados com seus clientes, você está no lugar certo. Eu gostaria muito que você entendesse que existem vários fatores que separam um profissional terapeuta do outro. E é importante você entender isso, É importante que você entenda essa diferença,
Porque é essa diferença que vai fazer você ir muito além daquilo que você pode imaginar. Eu, modéstia à parte, eu sou a prova disso, né? E eu quero te contar todos os meus segredos, tudo mesmo. Para começar, eu vou contar um pouquinho, né, da minha jornada e vou mostrar para você que nem tudo foram flores, né, na minha jornada. Eu iniciei como profissional de terapias naturais há 23 anos atrás. Logo em seguida, eu iniciei também na área de estética, né, e esses trabalhos, eles foram o pontapé do que eu sou hoje, para minha carreira, né, para as minhas conquistas, tudo que eu conquistei até hoje. Mas eu vou te contar uma coisa inacreditável. A minha área de atuação era totalmente diferente. Eu era especialista em tecnologia e robótica. E apesar de amar, né, muito aquilo que eu fazia, sei lá, de alguma forma eu imaginava que eu poderia fazer mais, né, dar mais de mim mesma por outras pessoas. Então eu gostava realmente da minha profissão, mas faltava alguma coisa. Por isso mesmo, né, naquela época que eu trabalhava na área de tecnologia, eu comecei a estudar as terapias naturais. Então, terapia chinesa, terapia indiana, mas para aplicar em mim mesma. Porque eu andava assim, a tecnologia é uma área muito estressante, é você com você mesmo, é muito técnico, né? Então, eu falei, olha, eu preciso de uma válvula de escape. E eu gostava muito das terapias naturais. Falei, não, eu vou estudar, né, e vou aplicar em mim mesma até para que eu possa me desestressar, colocar o meu cérebro para pensar em outra coisa. E olha, funcionava muito bem. Só que eu sentia que faltava algo ainda, porque mesmo me sentindo realizada, né, eu percebia que a minha mente ainda continuava exausta. Era legal? Sim, eu aplicava em mim até para diminuir esse estresse. Mas eu ainda continuava com um nível razoável de estresse na minha área de atuação. O dinheiro nunca faltava, né? Porque a área de tecnologia é uma área bem remunerada. Então, apesar da qualidade, né, de vida para mim, ela era quase zero. Isso era o problema, né? O meu corpo, a minha mente, eles começavam a pagar o preço daquela dedicação, porque eu ia trabalhar, eu não tinha horário, então eu ia fora de horário, tinha algumas ideias, eu poderia entrar na empresa e implementar essas ideias, então eu não parava, né? Então essa qualidade de vida realmente eu não tinha. E aí eu comecei a trabalhar demais, né? Me enfiei num projeto, basicamente eu toquei esse projeto sozinha, fazia tudo, né? E quase no final do projeto eu comecei a sentir umas dores nos braços. Mas a dor era muito forte, essa dor foi aumentando. E aí eu comecei a me automedicar, tomar remédio para dor, né? Eu tomava remédio para aliviar a dor no início e no fim do dia, praticamente, né? Aí passou uma semana, um mês, 2... Aí eu parei e pensei, falei, não é normal o que eu estou sentindo, ou seja, eu tomo um medicamento para diminuir a dor, mas a dor ela não está passando como eu gostaria. Aí eu fui no médico, marquei uma consulta, fui no médico, depois de uma série de exames, ele disse que eu tinha uma inflamação na membrana que recobria o tendão do meu braço. E eu já tinha perdido, eu sentia muita dificuldade de fazer alguns movimentos com o braço, ou escrever por um determinado período de tempo, ou mesmo, né, a digitação, porque eu trabalhava com a robótica, então eu fazia programação que era numérica, então aquelas teclinhas, sabe? E eu usava a mão direita para fazer essa programação, e eu comecei a sentir uma dor e uma dificuldade na movimentação. E aquilo era uma dor assim insuportável, né? Eu não aguentava. Aí o médico falou, olha, o único jeito, até para você não piorar, para você não perder todo o movimento do braço, porque essa movimentação estava muito diminuída, é você fazer uma cirurgia, né? Eu não preciso nem dizer o que eu pensei na hora, no meu trabalho. Falei, e agora? Estou no final de um projeto, estou terminando esse projeto. Realmente eu cheguei até o final desse projeto, porque eu fiquei pensando, né? E aí eu fui colocada contra a parede e obrigada a fazer uma escolha que me custaria muito de qualquer lado. Meu trabalho ou a minha saúde?
Aí eu fui conversar com a minha família, né, e conversando eu decidi o que foi o início de uma fase assim muito difícil na minha vida. Eu fiz a cirurgia, né, eu passei assim, pessoal, um período de 3 anos de recuperação, porque eu fiz, na verdade, 9 cirurgias. Eu tive que fazer porque eu fui perdendo, né, a elasticidade do meu tendão, ela se exacerbou e eu tinha que fazer a cirurgia. Então, o meu dedo caiu, né, não tinha movimentação e eu tive que fazer essa reconstrução. E essa reconstrução, para quem não sabe, a gente faz, né, essas cirurgias de tendão, leva-se muito tempo, leva um tempo grande, né, para fazer uma recuperação. Então, eu levei aí 3 anos fazendo essas 9 cirurgias. Fazia fisioterapia todos os dias para conseguir, né, recuperar o movimento no meu braço. E nesse meio tempo todo, né, nesses 3 anos, logicamente eu fui afastada do meu trabalho, porque eu não poderia, né, exercer a função daquela forma. E aí, pessoal, todo esse processo me levou a uma grande depressão, né? Então eu fiquei muito depressiva. Eu não comia direito, eu não sorria mais, eu mudei o meu comportamento, né? Eu não me sentia viva, porque o trabalho que eu exercia, eu gostava muito do que eu fazia, eu me dedicava assim, tempo integral àquilo que eu estava fazendo. E aí foi, né? E o pessoal tentando me animar, a família. E aí eu lembro, até hoje, um dia, numa quarta-feira, uma amiga minha, ela me ligou e ela insistiu muito para eu me encontrar com ela. Falou, Lu, pô, vamos almoçar, vamos bater um papo. E aí eu aceitei, muito que ela insistiu. Eu falei, eu vou. Meu marido falou, vai ser bom para você. Eu ainda estava com as talas no braço, enfaixada, né? E falei, bom, vamos lá, né? E aí nós sentamos para conversar, para almoçar. E ela começou a contar sobre a vida que ela estava levando, que era uma vida maravilhosa. Falou, eu mudei completamente a minha vida, né? Eu estou me dedicando a um novo trabalho. Aí ela me falou que ela montou um consultório, olha só, que estava com a agenda lotada, cheia de clientes, de carro novo, quitando apartamento, né? E estava pensando até em se casar de novo. Foi quando ela me falou sobre as terapias naturais, que ela estava atuando como terapeuta. E ela me dizia assim, Lu, você estuda, você gosta de terapias naturais? Eu lembro, porque a gente já tinha conversado isso no passado, quando eu também estava procurando algo para fazer. Eu resolvi seguir o seu conselho, então eu fiz os cursos, tal, me aperfeiçoei, comecei a atender, né, parentes, amigos. Aí eu abri meu primeiro consultório, deu certo, eu ampliei esse consultório. E ela falou, agora eu estou abrindo o segundo. Ela falou, poxa, se você gosta, por que você não se dedica a essa carreira? E eu não tinha pensado nisso, porque eu gostava muito da área de tecnologia, sabe? Era algo que assim não passava pela minha cabeça. Eu achava, falar, não, a tecnologia é aquilo que eu gosto, eu só preciso de algo que me relaxe. Mas depois de 3 anos, pessoal, e pela crise toda que eu passava, né, comigo mesma, eu comecei a pensar. Ela falou, poxa, por que você não faz isso, né? Por que você não atua nessa área? Por que você não atua como profissão? E aquilo, né, a gente conversando, aquilo foi como uma luz. Naquele momento, essa luz iluminou essa escuridão que estava dentro de mim, né, que eu estava passando pela minha vida. Aí eu falei, por que não? Eu comecei a estudar mais sobre as terapias, tanto chinesa, aí eu fui para a terapia indiana, fui estudar outras terapias, né, complementares, e comecei a aplicar não só em mim. Como eu estava em casa, eu comecei a aplicar nos meus familiares, nos meus amigos, vizinhos, né? E comecei a perceber o quanto aquilo deixava essas pessoas bem. Então, elas passavam a ter um equilíbrio mental melhor, as dores que elas sentiam diminuíam, a autoestima dessas pessoas aumentava. E para mim aquilo era assim fantástico. Por quê? Porque eu só trabalhava na época com máquina, era eu e máquina, tinha os outros engenheiros e tal, mas era eu e a máquina, basicamente era isso. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas, a conversar com pessoas, a ver que essas pessoas sentiam muitas coisas que eu sentia e que eu poderia realmente auxiliar. Então, toda essa prática, né, que eu fiz, ela ajudou muito
a me resgatar daquele poço, né, que eu estava de depressão. E aquilo me preencheu, parecia assim bom demais, né, para ser verdade. Óbvio que essa fase da minha vida me trazia um misto, né, de satisfação e de ansiedade, porque até então eu tinha atendido quem? Amigos, familiares, né, então conhecidos. E aí eles falavam, poxa, você sabe muito bem disso, você é muito dedicada, por que você não começa a atender, atende agora, né? E isso me deu uma certa ansiedade. Aí eu pensei, falei, bom, eu quero saber mais, né? Eu quero usar isso realmente para me ajudar a sair dessa depressão e também mostrar para outras pessoas que isso existe. Meu Deus, aquilo foi assim incrível, né? Era incrível o que eu estava vivendo. Eu comecei então a me especializar em terapia chinesa, em terapia indiana. Por quê, né? Na área de tecnologia eu já venho de uma área de muita pesquisa. Então eu falei, eu não sei fazer algo pela metade, eu preciso aprender mais sobre isso. E eu comecei a estudar, então eu assistia vídeo, eu lia artigos, eu participava de workshops, eu saía da minha cidade, eu lia tudo, basicamente, com aquela fome de aprender para que eu pudesse levar o melhor para as outras pessoas e auxiliar as outras pessoas também, né? Eu queria entender como era a técnica, né? O que estava por trás de todos os resultados que todas essas técnicas traziam. Entre essas técnicas, eu comecei a estudar também a reflexoterapia. A reflexoterapia ela faz parte de uma das técnicas da terapia chinesa. Então, como eu fiz várias, né? Eu trabalhei bastante com a reflexo. Eu lia muito sobre, né? Já tinha informação, né? E comecei a utilizar aquele conhecimento para poder ir além, né? Eu fui então a eventos nessa área, eu fiz vários cursos de reflexoterapia, eu vi várias visões, né, de outros profissionais, assisti muita palestra, assinei revista. E aí assim, conforme eu ia aprendendo, eu ia aplicando, né? Essa é a tônica de tudo que você aprende, né? Aprender e aplicar, aprender e aplicar. E eu ia aplicando isso, meus familiares, meus amigos, comecei a atender até que eu criei uma primeira versão do meu próprio método, do meu próprio jeito de fazer a reflexoterapia. E foi assim, até que eu abri meu primeiro consultório, e aí eu comecei a ter muitos clientes, né? Abri um próximo, tinha mais de um consultório, eu comecei então a partir daí a viver o que realmente se tornou meu sonho. Então, eu anos após anos, pessoal, estudando cada vez mais, né, eu comecei a colher os frutos daquele meu trabalho. E eu percebi que aquilo não tinha fim, né? Transformar a vida das pessoas não tem fim, gente. Ele tem recomeços. Então é sempre bom aprender. Nos últimos anos, eu realizei centenas de palestras, né, sobre terapia natural, sobre qualidade de vida em eventos, desde empresas pequenas até empresas grandes, como Poupa Tempo e Nestlé. Foi um trabalho que eu desenvolvi junto às unidades Senac para essas empresas. Então eu trabalhava com os funcionários da Nestlé até a gente treinar, né, um outro profissional para que fizesse isso, do Poupa Tempo também. Dei aulas, né, nas unidades, basicamente em várias unidades Senac, em várias cidades, tanto na parte terapêutica quanto na parte estética. Realizei assim, eventos específicos, né, como um que eu realizei na Receita Federal, me lembro até hoje. Me falaram assim, olha, tem umas 100 pessoas. Eu falei, ok, 100 pessoas. Quando eu cheguei lá tinha 400 pessoas, tinham mudado de auditório. Foi assim muito bacana porque todos participaram, foi uma resposta, um feedback muito positivo. Então, esses eventos que eu realizei ao longo desses anos, foi sempre levando esse conhecimento sobre terapias naturais para o estímulo da qualidade de vida, né? Atuei também com um pessoal do SESC, sou muito grata, foi muito bom. Eu trabalhei com turmas, né, para falar sobre qualidade de vida e associar as terapias naturais também à beleza e ao bem-estar. Isso me trouxe um grande orgulho por todo aquele trabalho que eu estava realizando. Hoje, pessoal, eu conto aí com milhares de alunos formados que já trabalham e já têm o seu espaço terapêutico. Isso me deixa assim muito feliz, né?
E é por isso que eu sou considerada hoje uma referência em terapias naturais e estéticas aqui no Brasil, e isso me orgulha muito. Você deve estar se perguntando, né, por que eu estou contando tudo isso? E a verdade é que esse conjunto de acontecimentos foi o que me fez decidir criar a Semana da Reflexoterapia para a Saúde e Bem-Estar, porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não sabem, né, sobre isso. Eu desenvolvi uma série de 3 vídeos, né, este é o primeiro, em que eu reuni os meus melhores conhecimentos adquiridos ao longo de todos esses anos atuando no ramo das terapias naturais, para poder trazer esse conceito para você, né? Para que você tenha esse primeiro contato com a reflexoterapia e se apaixone, assim como eu sou apaixonada, né? Você vai conhecer um método, então ele é seguro, ele é eficaz, ele abrange o atendimento sobre como aplicar a técnica e gerenciar seu próprio consultório para você ter sucesso nesse ramo e conquistar clientes fiéis. Eu vou iniciar falando então para você um pouquinho da história, né, da reflexoterapia. O que é, porque muitas pessoas às vezes imaginam que a reflexoterapia seja algo assim, não causa efeito nenhum, é só um trabalho nos pés, é uma massagenzinha, né, nos pés. E na verdade não é isso. Para você ter uma ideia, a reflexoterapia ela vem lá 5.000 anos antes de Cristo. Né? Há 2.300 anos antes de Cristo foi descoberto aqueles baixos relevos que você vê aí na internet, né? Mostrando, né, no Egito alguns relevos mostrando uma pessoa fazendo massagem no pé e na mão de outra pessoa. Depois teve aí, né, um livro, né, em 1582 e assim foi indo, até chegarmos a 1917, quando um médico, olha só que bacana, o William Fitzgerald, ele era um otorrinolaringologista, né, ele trabalhava cabeça e pescoço, e ele começou a estudar. Por quê? Ele foi fazer um trabalho, ele foi pressionando o paciente estava deitado, né, no hospital, e sentia dores, enfim, ele foi pressionar os pés desse paciente. Esse paciente relatou uma melhora num determinado ponto do corpo. Então ele se interessou e começou a estudar. Então ele fez vários estudos, escreveu muita coisa em cima da reflexoterapia. Aí, em 1938, mais ou menos, né, uma enfermeira, Eunice Ingman, ela pegou todo esse conteúdo, né, do Dr. William, e ela começou a colocar sequência, né, começo, meio e fim, começou a sequenciar, começou a dar uma ordem para transformar isso realmente numa técnica, né, que pudesse ser aplicada em outras pessoas e que depois ela pudesse também passar para outras pessoas, né? O resultado dela foi incrível, tanto que até hoje existe, né, o Centro de Estudos, né, o Instituto Ingman, né, de reflexologia, de reflexoterapia. Depois ela foi evoluindo até chegar em 1980. Em 1980 que começaram as pesquisas, basicamente as pesquisas clínicas e as comprovações científicas de que realmente havia bons resultados em se trabalhar pontos reflexos nos pés. Então, gente, assim, é uma história incrível, eu sou apaixonada por isso, é extremamente rica, né? Tem muito conteúdo. Hoje a gente tem vários profissionais, né? Várias formas de trabalho, porque assim, o profissional, quando ele agrega uma técnica, e vai acontecer com você, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, quando você agrega a reflexoterapia à sua terapêutica, você traz a sua experiência, né? A experiência dos métodos que você conhece e que vão refletir com certeza na prática da reflexoterapia. Então hoje tem vários profissionais, tem milhares de profissionais aí atuando, agregando valor à reflexoterapia, né? Utilizando a reflexoterapia como terapia mesmo e também como coadjuvante dentro da terapêutica, porque ela é uma ferramenta extremamente importante, né? E a reflexoterapia, pessoal, ela nos traz algo muito diferente na nossa vida cotidiana,
que é o toque nos pés, né? Quando foi que você tocou os seus pés? Quando foi que você massageou os seus pés? Ou é só quando você vai lá fazer unha ou vai no podólogo? E quando você toma banho? Né? Você lava o corpo todo e você dedica um momento para os seus pés? Como é que é, né? Você trabalha? Então, esse toque nos pés, ele é algo muito especial, né? Ele é essencial. O toque, pessoal, de uma forma geral, ele é importante para o ser humano, né? O toque do abraço, o toque do carinho, esse tocar, né, a pessoa, remete a pessoa, tira a pessoa da solidão dela. Eu sei porque eu passei por isso. Eu tive meus momentos de depressão e eu tive amigos, né? Eu tive familiares, eu tive pessoas que me auxiliaram muito nesse caminhar, né? Pessoas que me ensinaram muito, os meus mestres, que foram com quem eu aprendi, né, as terapias naturais, me ensinaram a valorizar esse toque, a me sentir mais humana, né, a compartilhar isso com as pessoas. Então o toque, pessoal, ele traz essa humanidade, né, de volta pra gente, né? Ele deixa que o homem, ele viva plenamente. E sem o toque, as pessoas são mais tristes, né, mais afastadas dos outros ou de si mesma. Bom, o principal benefício mesmo da reflexoterapia é o relaxamento. Isso eu pude comprovar com todos os clientes que eu tive, com os próprios alunos, nos cursos, nas palestras, quando em algumas palestras os ouvintes faziam, né? Eu pedia para que eles fizessem a própria reflexoterapia, que eles utilizassem em si mesmo, né? E eu vou passar isso para você no nosso próximo encontro, né? Como fazer isso, alguns toques, alguns estímulos, eu vou te passar para que você sinta isso em você mesmo e depois você possa traduzir isso para outra pessoa, né? Mas qual é o melhor, né, da reflexoterapia? Então a reflexoterapia, ela induz realmente ao relaxamento. Isso eu acho extremamente importante. Para qualquer terapêutica, pessoal, é imprescindível que o seu cliente, a sua cliente, seu paciente, enfim, relaxe. Ao relaxar, nós diminuímos o quê? As tensões. Então você melhora a irrigação sanguínea, você melhora o funcionamento nervoso, você restabelece a harmonia, a homeostase entre as funções do corpo e você diminui também, pessoal, o estresse, né? Qual é esse estresse? A formação de radicais livres, né? O que é esse radical livre? Ele é algo que, se liberado em excesso, se desenvolvido em excesso, ele vai gerar danos celulares, ele vai gerar doenças, ele vai gerar desequilíbrios, ele vai gerar mal-estar. E só de você promover o relaxamento através da reflexoterapia, você tem uma diminuição desse estresse oxidativo. Diminuindo esse estresse oxidativo, ou seja, a formação de elementos tóxicos para o organismo, você consegue fazer qualquer terapêutica ter um resultado melhor. Até mesmo para falar em beleza, até mesmo na estética, né? Você vai fazer um tratamento, por exemplo, de manchas. Primeiro você pode relaxar o seu cliente através da reflexoterapia. Isso é muito feito no Japão, né? No Japão eles fazem, e eu tenho muito contato com a comunidade japonesa aqui no Brasil. Eles fazem primeiro, eles têm todo esse cuidado de fazer esse relaxamento no paciente, no cliente, para depois trabalhar as outras funções, né? Então, acho fantástico isso, né? E se você considerar, por exemplo, que a maioria das doenças modernas tem origem, né, no estresse, né? Um tratamento de reflexologia, então, ministrado por um profissional qualificado, né, que tenha feito toda uma ficha avaliativa, que tenha promovido, né, estabelecido quais são os pontos reflexos que ele vai trabalhar. Isso sim, ele pode trazer grandes benefícios para uma ampla gama de condições. Então a reflexoterapia, ela trabalha o seu bem-estar, ela trabalha a sua saúde, ela auxilia na sua beleza, naquilo que se mostra, né, no que se mostra no rosto e no corpo, né? E a gente sabe, pessoal, que
esse local pé, ele é um local de extrema irrigação, né, sanguínea. Tanto a planta dos pés, né, tanto a planta, o dorso, é um local de extrema irrigação sanguínea. E isso permite, pelo massageamento correto, um progressivo descongestionamento às áreas que são relacionadas àquele ponto que você está fazendo massagem. Então, se você pensar, o nosso pé, ele reflete todo o nosso organismo. E esses reflexos, eles estão aonde? Tanto na planta dos pés, como no dorso das mãos. Eu vou mostrar aqui para você, eu até trouxe, né? Aqui é um esquemático, né? É um pé onde mostra toda a parte reflexológica. Então, olha, os pontos que refletem o nosso organismo, eles estão então nas plantas dos pés, na área dorsal, tá? E lateral interna e lateral externa. Então são muitos pontos. Todo o seu organismo, da cabeça ao dedão do pé, tem o seu reflexo na planta dos pés. E quando você faz massageamento correto e quando você busca, né, pontos, né, corretos ou que se relacionem, que a sequência desses pontos reflexos vai trazer aquele bem-estar, daquela queixa do seu cliente, do seu paciente, isso é fantástico, né? Então, você trabalha todo o seu cliente através dos pés. Tem uma região, que é a região de seios, por exemplo, né, que é interessante você massagear para manter o seio saudável. Então isso é extremamente importante. Você tem pontos de sistema linfático, você tem pontos de coração, de estômago, de rim, né? Você tem pontos para febre, você tem pontos para relaxamento mental. Então todos os pontos reflexos estão aqui, né? Nos seus pés. E saber como fazer, porque às vezes você fala assim, eu vou pegar então um mapa e vou seguir o mapa, né? É a mesma coisa de você pegar um bulário, né, ou um livro onde tem todos os medicamentos, você vê para que serve, você fala, vou usar. Né? Isso uma pessoa que desconhece, né, todo o sistema vai fazer isso e vai usar aleatoriamente, às vezes pode dar um problema. Mas quando você se especializa, você estuda cada ponto desse e você estuda como eles devem ser acionados, em que momento e para quê, né, para qual resposta você está querendo, isso muda tudo. Realmente muda tudo. Você passa a ser um especialista nessa área. Bom, deixar aqui o pezinho para a gente continuar conversando, né? Então, como eu falei para vocês, existem várias formas de estímulo e tudo, gente, vai depender do resultado que você deseja. Então, é qualquer massagem? Não. É qualquer estímulo? Não. Né? Depois que você estuda a reflexoterapia, uma pessoa vai fazer massagem nos seus pés, você já sabe, você fala, pera, esse tipo de movimento não é interessante agora, faz então esse tipo de movimento. Porque massagem não é simplesmente você chegar lá e, eu acho que é assim, né? Tem todo um sentido e para cada sentido existe um objetivo. Quando você combina, então, esse estímulo, né, sequência de pontos reflexos, realmente, eu falo isso com conhecimento de causa, os resultados realmente são incríveis. A maioria das pessoas não sabem, né, quem pode receber a reflexoterapia ou até mesmo desconhece os benefícios que a reflexoterapia pode trazer para ela. Ela sempre pergunta, mas será que a reflexoterapia serve para qualquer pessoa? Será que você é capaz, né, de ser um especialista na área? A gente fica pensando, será que não é tão complexo? Não é. Eu entendo perfeitamente, você entende perfeitamente as pessoas que desconhecem, porque eu sei que não tiveram contato real com a técnica, ou seja, elas não passaram por um reflexoterapeuta, ou leram em algum lugar, ouviram, ou leram um livro, mas não experienciaram todo o processo, desde o processo avaliativo, desde da seleção daqueles pontos, desde a seleção dos movimentos, os melhores movimentos ou instrumentos, né, que vai ser utilizado na reflexoterapia, até a sequência, a finalização do processo. Então, se ela não sentiu, não tem como às vezes ela ter a noção do que é um reflexoterapeuta. E sim, né, ela pode ser aplicada
para todas as pessoas, desde que feita uma avaliação correta. Então tudo, pessoal, é possível. E sempre é bom, né, que seja feito por um profissional qualificado, porque ele tem, né, ele estudou, ele sabe como avaliar e quais as contraindicações, o que eu não posso fazer, né? O que eu posso fazer. Ele pode ser feito assim qualquer pessoa. Muitas pessoas a gente elege só alguns pontos, mas eles são imprescindíveis, são muito importantes. Então tem como você trabalhar, tá? Para praticar então essa reflexoterapia, a primeira coisa que você deve se perguntar, né, é o que eu me perguntei. Você está predisposto a tornar-se uma pessoa mais interessada do mundo no bem-estar do seu cliente? Uma coisa é dizer que você está interessado no cliente, né, pessoal? Outra é o cliente perceber em seus gestos, em toda a sua técnica, o seu real interesse nos objetivos dele. O seu cliente, ele precisa entender que você é um especialista, uma pessoa super interessada na melhor solução, para as suas necessidades, para as necessidades do seu cliente. Ele tem que enxergar isso. Ele não pode ver dúvidas, né? Ele tem que olhar certezas nos seus olhos. Solucionar uma dor, né, um desequilíbrio, um estresse ou qualquer outro problema apresentado por ele ou por ela, terá que ser a sua grande causa. Entregar bem-estar é a sua missão, seja ela na área terapêutica, seja ela na área estética, porque você está trabalhando com pessoas, né? E pessoas objetivam o bem-estar. Você objetiva o bem-estar, você objetiva a felicidade, né? E você vai procurar um profissional que tem essa capacidade de fazer isso, de lhe trazer esse bem-estar. Esse é o nosso objetivo na vida, né? E os benefícios que você pode conquistar, né, com a reflexoterapia, elas são diversas, tá? Por quê? Quais são esses benefícios, né? A reflexoterapia, ela reduz muito, então eu já tinha falado para vocês, o nível de estresse, e induz a um relaxamento profundo, né? Da última aula, né, no nosso último encontro, eu vou mostrar para vocês uma massagem para relaxamento profundo incrível, que você pode fazer em você mesma e que você pode fazer no seu cliente. São duas formas de massagear. É fantástico, você dorme melhor, seu cliente dorme melhor, você consegue resultados de outras terapêuticas melhor, né? Um outro benefício da reflexoterapia é a melhora da circulação sanguínea e linfática, e todos que trabalham na área da saúde concordam, né, que melhorar a circulação e o sistema linfático é primordial, porque basicamente, se você não melhora a circulação, como que você vai trabalhar a entrega não só de ativos, como a entrega de resultados, né, dentro da sua terapêutica? É extremamente importante, porque quando você trabalha a circulação, você melhora o que? A oxigenação, a entrega de oxigênio para aquele local. Gente, a oxigenação, ela facilita o quê? A nutrição dessa célula. Facilita fazer com que aquilo que a pessoa comeu, né, que foi digerido pelo processo digestório, que foi transformado, né, em elemento essencial, ele possa entrar dentro dessa célula e ter a sua ação positiva. Então ele facilita a nutrição celular. A nutrição celular significa nutrir tecidos, nutrir órgãos, né, nutrir pele, tá? Então é muito importante, quando você vai fazer uma terapêutica, é o que eu falei, seja ela para saúde, bem-estar ou beleza, você melhorar esse processo circulatório. E você pode fazer isso de uma forma simples, né, através dos pés, né? A reflexoterapia, ela facilita também a eliminação de toxinas. Então é extremamente importante, não só toxina, pessoal, física, mas até as mentais. A gente trabalha estados emocionais com a reflexoterapia, eu vou falar isso no nosso próximo encontro, né? Ela contribui para minimizar os efeitos, então, das doenças e restabelecer o equilíbrio corporal, né? Isso
é importantíssimo. Hoje, no dia a dia, com essa vida corrida, internet, WhatsApp, Facebook, né? Você fica preocupado, o seu cliente está preocupado com a vida do outro, vivendo a vida do outro, achando que a vida do outro é melhor, né? Nós temos essa de pensarmos que o jardim do outro é mais florido e, na verdade, a gente deixa de cultivar o nosso. E quando você trabalha com a reflexoterapia, você traz à tona essa consciência, você melhora a qualidade de vida do seu cliente, você oxigena melhor, você melhora essa circulação, você auxilia na eliminação de toxinas, você auxilia a entrada de nutrientes. Isso é fantástico, né? Um outro benefício da reflexoterapia que eu acho muito importante é estimular a produção hormonal de endorfinas. A gente sabe que a endorfina ela funciona no organismo como uma espécie de analgésico, né? Então ela diminui muito a sensação de dor, né? Eu posso dizer isso para vocês porque antes, né, enquanto a minha mãe estava aqui comigo, né, nesse plano, ela estava muito mal, ela quase não andava, ela sentia dores, basicamente ela não andava mais por conta das deformações nas pernas, problemas cardiovasculares, enfim. E eu ia sempre visitá-la, então eu dormia com ela, eu praticava o toque, eu dormia abraçado, nós conversávamos muito. E quando eu ia, eu fazia a reflexoterapia nela. Eu tenho uma sobrinha pequenininha, ela tem hoje 7 anos, e eu ensinava para ela, adorava fazer isso. Ela falava: tia, eu adoro fazer essas suas massagens porque a avó fica feliz. E eu ensinava esses pontos, nós fazíamos juntos. Eu fazia uma parte do pé, ela fazia outra. E minha mãe, ela transparecia, ela mudava a fisionomia, né? Ela falava: nossa filha, que ótimo, melhorou as minhas dores, eu tô bem. E a gente conseguia conversar muito. Então eu fico muito feliz de ter proporcionado esse bem-estar, essa qualidade de vida, né, para minha mãe, né? Enquanto ela esteve comigo, eu pude utilizar, né, a terapêutica, tudo que eu aprendi em benefício do outro. Então eu tenho essa comprovação, pessoal, que realmente melhora muito a dor. Eu já fiz em mim mesma, eu faço em mim mesma todas as noites a reflexoterapia, até porque eu dou aula, corro para lá, corro para cá, e tenho contato hoje com muitas pessoas, e isso gera realmente um certo estresse, porque você compartilha, né, de problemas, de dores, enfim, e você traz um pouco dessa carga com você. Então, à noite, né, eu pego um creme hidratante, um creme relaxante, hoje tem cremes fantásticos, né, com endorfinas, e faço essa massagem reflexológica. Depois eu coloco uma meinha e vou dormir. E eu vou mostrar isso para vocês nos nossos próximos encontros. O quanto isso é realmente benéfico. Então, a reflexoterapia ela equilibra não só o corpo, mas a mente e as emoções, né? Eu teria tudo para ficar depressiva e eu consegui, né, uma veia, né, ter um objetivo, trabalhar isso para as pessoas, isso realmente é muito gratificante. Então, através da reflexoterapia, também a gente pode identificar, você pode fazer uma avaliação através dos pés e identificar uma má função, você consegue identificar um desequilíbrio, né? E você consegue fazer isso, às vezes você identifica esse desequilíbrio mesmo antes dele aparecer. Então você consegue trabalhar e minimizar ou até mesmo fazer com que ele não aconteça, né? Então é fantástico, eu gosto da reflexoterapia. Eu acho que essas funções já indicam tudo, trabalhar com os pés e outra, facilidade de trabalhar com os pés, a pessoa não precisa tirar a roupa, né? Você só trabalha em uma região e você consegue, pessoal, pegar um ponto e atingir tanto um ponto lá da cabeça como algo interno. O que não se acontece, muitas vezes você vai fazer uma massagem, você não chega a atingir, né, todos essas fases, né? Então, com a reflexo você consegue. Então, além de se trabalhar, de auxiliar amigos e familiares, você pode transformar a reflexoterapia em uma profissão, como eu fiz, né? E é uma profissão rentável, porque você vai auxiliar muitas pessoas e parece que não, mas as pessoas hoje, elas são carentes de toque, né?
e elas são carentes de se sentir bem, elas devem estar como eu no passado, que sentia uma dor e tomava um remédio, um medicamento. E esse medicamento, ele tem efeitos colaterais, né? E às vezes nem pode ser tomado por aquela pessoa. Então, é uma alternativa terapêutica, natural, comprovada, com estudos, né? Que pode melhorar e muito a qualidade de vida do seu cliente. Você pode ter o seu consultório, você pode atender na casa do cliente, né? Isso é importante. Os instrumentos que você utiliza, quando eu iniciei, quando eu fiz o curso, né, 23 anos atrás, nós trabalhávamos com o polegar, eu trabalhava com a mão, né? Mas depois, pessoal, eu fui descobrir que se pode trabalhar com com equipamentos, né, com outros instrumentos que você pode trabalhar na reflexoterapia. E isso realmente é importante. Você pode usar esses instrumentos para trabalhar a planta dos pés, você pode usar a mão, né? Você vai identificar qual é a melhor terapêutica. Eu vou mostrar como que isso é o que eu mostro para os meus alunos, né? Quais todas as terapêuticas que você pode utilizar, quais todos os instrumentos que você pode agregar para equilibrar aquele organismo. E você realmente ser especialista nessa área, né? E você pode agregar outras coisas. Eu utilizo fototerapia, eu utilizo a bandagem, né, elástica. Tem várias formas de se equilibrar o organismo pelos pés e manter esse equilíbrio. Isso é que faz um profissional. E se você já é, né, um profissional da área de terapias, a reflexoterapia vai agregar muito valor a você, né? Porque você consegue melhorar o estado emocional do seu cliente, do seu paciente, e você auxilia ele, né, ao bem-estar. E quando nos preparamos para atender alguém usando a reflexoterapia, é hora de entender que ela tem o que ela tem para nos apresentar, né? O que a pessoa pode nos dizer a respeito dela para que a gente possa ajudar nesse processo, né? Quais são os problemas que ela apresenta? Qual que é a necessidade desse seu cliente que você pode agregar à reflexoterapia? Qual é o desejo? Que resultados ela almeja, né? Toda essa etapa de conversa, né, que você vai avaliar a sua cliente, o seu paciente, nós chamamos de análise e ele é imprescindível. A análise, pessoal, tanto na saúde quanto na estética, tem vários nomes, ficha avaliativa, anamnese. Toda essa análise é que vai determinar então quais os procedimentos que você vai apresentar, né? Vai nos mostrar como apresentar uma proposta de tratamento para o seu cliente, para o seu paciente. E quando você faz isso, que é isso que o reflexoterapeuta faz, é isso que eu procuro ensinar para os meus alunos, você faz uma ficha avaliativa, mas eu não deixo o meu cliente sem nada. Então eu explico para ele, olha, este é o problema, apresentou-se isso, nós vamos por este caminho, você pode sentir isso, você passa essa proposta de trabalho para o seu cliente. E com certeza ele não terá outro desejo senão realizar a terapêutica com você. Acredite, o preço de não se preparar e entender profundamente a técnica, né, de entender os objetivos do seu cliente, ele é muito alto. Isso em qualquer área, né? Em qualquer área nós temos que nos preparar muito bem. Nós temos que praticar, nós temos que buscar sempre, estar sempre atualizados. Porque senão você vai falar assim, eu não tenho cliente, eu não tenho paciente, né? E por quê? Porque você não se preparou adequadamente. Se você não entende isso completamente, será sempre refém daquela pessoa não confiar em você, né? E o reflexoterapeuta não é aquele que fica, olha a figurinha, olha no pé. Não, ele entende, você entende o processo. Você sabe como são as divisões, você entende onde está o quê. Lógico, você pode não se lembrar de tudo, mas com o tempo, né? Você vai fazendo com que essa técnica ela seja algo
que esteja dentro de você, assim como qualquer outra profissão, né? Você tem que internalizar o conhecimento, né? O conhecimento ele tem que ser intrínseco, ele tem que ser algo de dentro de você, para que o seu paciente, seu cliente, seus amigos e familiares passam a acreditar, a confiar em você e a até indicar você para outras pessoas, né? Então, pessoal, eu tentei passar, né, minha paixão pela reflexoterapia. Trabalhei muito, como eu falei, até teve um caso, até para a gente encerrar, né, nosso bate-papo. Teve um caso, eu tive um aluno nas unidades Senac, numa das unidades, que fez o curso de reflexologia comigo, reflexoterapia, né? E ele era engenheiro, é engenheiro ainda, né? Ele se formou. E era muito interessante porque ele vinha de uma profissão que eu vinha, né, que eu já tinha experienciado, trabalhei por 12 anos nessa área. E ele chegou para mim e falou: olha, professora, eu vou fazer, mas eu não acredito. Detalhe, ele era filho de japoneses, né? Eu achei isso extremamente interessante. Eu falei: ok, vamos tentar, né? E era uma turma grande, uma turma assim muito dedicada, foi uma das turmas melhores, né, que eu pude ter. Era um pessoal muito dedicado, muito voltado ao outro. E aí, assim, foi um curso de 1 mês, né, e as aulas eram 3 vezes na semana. E ele, no meio do curso, a gente começou a falar sobre o início da reflexoterapia, a história. Ele buscou livro, buscou artigos, enfim. E é ótimo isso, né? Essa busca constante, o aperfeiçoamento, nunca ficar só na aula, mas expandir, né, essa consciência. E aí no meio ele chegou para mim, um belo dia, e falou assim: nossa, Pro, eu vou ter que me render realmente à reflexoterapia. Eu falei: por quê, né? O que aconteceu? Então, a minha mãe, ela sempre sente muitas dores e ela sempre estava meio acrabunhada, né? O jeito que ele falava, tristonha. E aí eu cheguei para ela e falei: mãe, vamos testar alguma coisa, eu estou fazendo um curso, quero testar, a senhora me ajuda? Ela, né, ótimo, vamos fazer. E ele começou a fazer a reflexoterapia. E ele sentiu, né, a mãe dele, né, respondeu para ele que melhorou as dores, ela começou a sorrir, né, ela ficou melhor. Aí ele falou: realmente funciona. E aí ele ficou tão empolgado que ele começou a fazer na mulher, nos filhos, amigos e tal. E ele foi experienciando, pessoal, essa resposta, né? Ele pegou então a teoria e praticou. E aí ele falou: olha, professora, hoje eu sou grato, né? Eu até queria falar: olha, hoje o meu tempo livre eu me dedico a fazer isso. Ele ajudava a comunidade dele na área de reflexoterapia. Eu cheguei a participar algumas vezes com alguns alunos. E isso nos mostra o quanto é importante não só você aprender, mas você praticar e você experienciar as respostas, né? Novamente, eu digo que a reflexoterapia ela é extremamente importante na minha terapêutica, mesmo trabalhando, né, com estética e terapias. Eu aplico a reflexo. Eu acho que ela é essencial, né, nas etapas principais da minha terapêutica ou como uma terapêutica em si, né? Trabalhar só com reflexoterapia, como eu fiz durante alguns anos, até para pegar essa experiência. Trabalhei com psicólogos, né, que trabalhavam com pessoas depressivas. Eu trabalhava na área de reflexoterapia. Trabalhei com outros terapeutas, trabalhei com o meu próprio consultório. E aí isso me trouxe muita experiência. Me trouxe a satisfação de trabalhar com o ser humano, de enxergar o ser humano de uma forma mais integral, né, mais inteira, e poder auxiliá-los. Então, pessoal, esses são os benefícios. Eu espero ter passado essa minha paixão, né? No próximo vídeo, que sai nessa quarta-feira, eu vou explicar para você sobre as diferenças entre massagem e estímulo e vou ensinar para você como fazer alguns estímulos para melhorar a dor de cabeça, né? Melhorar o raciocínio. Às vezes a gente está lendo, a gente quer aprender mais e não consegue, então você vai saber por quê, né? Eu vou te dar o passo a passo, nós vamos fazer algumas práticas, então esteja preparado para assistir e me acompanhar. E nas outras, né, e vai haver a terceira, nós vamos também continuar dando dicas para vocês.
Se você gostou, né, desse vídeo, você vai com certeza amar o próximo, porque agora vai ter prática, né? Você vai falar, poxa, e aí? Eu quis dar essa introdução para que você tivesse essa noção da reflexoterapia, do valor, né? Para que depois nós entrássemos numa prática. Então você vai amar o próximo vídeo. Coloque um alarme, né, no seu celular, escreva na sua agenda para que você lembre do horário para você poder assistir, né? E se você gostou desse vídeo, eu peço que você role essa página para baixo e me diga por que valeu a pena assistir esse vídeo, né? O que você descobriu de novo aqui comigo? E qual o seu maior desafio na reflexoterapia hoje? Eu prometo para você que eu vou ler todos os comentários, eu vou me esforçar o máximo para responder todos a você. E eu quero saber direitinho, né? O que você está buscando para que eu possa te ajudar de uma maneira mais eficiente. Então fica aqui o meu grande abraço, meu agradecimento por você estar aqui comigo até esse momento. Uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!